Olá, bem-vindos! Se há algo que se sabe de forma definitiva sobre o acolhimento inicial do paciente com a Covid-19 até o momento, é que o assunto foi politizado. As redes sociais tratam a ineficácia do tratamento como uma verdade incontestável. Postagens de médicos que atuam nesta vertente e colocam links para pesquisas publicadas em revistas científicas de grande prestígio são censuradas. A mídia atua com critérios questionáveis na cobertura do tema. A arrogância ideológica sufoca o debate. Hoje você vai conhecer comigo uma médica que, independentemente de se tornar alvo de julgamentos, priorizou o paciente. Diretamente de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, onde atua na Comissão da Covid da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e no Comitê Municipal de Combate à Covid da Prefeitura de Natal, eu converso com a mestre em Medicina e doutora em Tecnologia de Medicamentos, Kívia Bezerra Mota. Fica conosco! Muito obrigada, doutora Kívia, por ter topado. E conta para nós, quando que os casos de Covid começaram a bater na porta do consultório da senhora? E lá naquele momento, como que a senhora os recebeu? A senhora já tinha essa clareza da importância de um acolhimento inicial de quem estava com qualquer tipo de suspeita? A minha história é um pouquinho diferente, né? Eu não faço o consultório de Covid oficialmente na minha clínica, é uma clínica de ginecologia. Eu faço consultório de Covid na minha casa. Hoje eu sou na universidade, eu faço parte do monitoramento de Covid dos servidores. Eu fiquei logo no início, em março do ano passado, eu fiquei em quarentena muito cedo, porque eu tive contato com um dos primeiros casos lá em São Paulo, quando eu voltei para Natal. Me colocaram em quarentena aqui, meu Deus, o que eu vou fazer? E comecei a estudar Covid, e aí, quando os casos em Natal começaram a aparecer, o meu chefe lá na universidade perguntou se a gente queria fazer uma comissão, porque ia ter servidor adoentado, e a gente precisava cuidar desses servidores, e eu falei, eu topo. E nessa quarentena, eu estava aqui em casa um dia, e tudo fecharam comércio, lockdown e tudo, e aí os casos começando a aumentar no país inteiro. Eu lembro quando chegou exatamente a 900 casos mês no Brasil de óbitos, 900 óbitos dia no Brasil, aquilo, meu Deus do céu, vai começar a morrer gente aqui em Natal também, que até então tinha muito pouco óbito aqui ainda. E como eu conheço o prefeito de Natal, né, eu dei um jeito de falar com ele, ele me recebeu na mesma tarde, e eu virei para ele e perguntei, eu vim aqui para perguntar a você se você vai ficar contando óbito e abrindo cova, ou vai fazer alguma coisa? Aí ele, como assim? Aí eu disse, vamos tratar esse povo, não adianta você ficar pensando em comprar respirador, porque ninguém faz medicina de trás para frente. Você vai morrer de abrir leito de UTI, de comprar respirador, e se você não tratar a doença lá na ponta, você não vai ter sucesso. Aí ele perguntou, e aí? Eu disse, não, mas tem um grupo de infectologistas que eu já sabia que tinha, que estava estudando tratamento precoce, um pessoal da universidade também, o nosso departamento da Infecto está dividido, então, mas tem uma parte das pessoas de lá que faz tratamento precoce, são muito estudiosas e tudo, e aí a gente chamou eles, criamos o comitê do município, e desde então eu estou lá no comitê do município, a partir daí já são comitês dos outros municípios do estado, comitê de volta às aulas, e aí foi, e as pessoas procurando, e a gente tratando, já tem uma lista boa aqui de tratamentos. Tá? Que tipos de estratégias que vocês adotam nesse acolhimento inicial?
Nesse acolhimento inicial, a doença mudou, né? Então, assim, o ano passado, nós usávamos um protocolo, era um protocolo mais simples, né? Baseado em fisiopatogenia, em mecanismo de ação e alguns trabalhos. E nós entramos em vários grupos nacionais, existe muito médico estudando isso, muita gente boa, tá? Muito imunologista, muito reumatologista, muita gente interessada, e a gente aprendeu muito com eles, nós compartilhamos os artigos, então fomos cada vez estudando mais. O ano passado a gente fazia um protocolo, e com a nova cepa nós mudamos o protocolo, mas o acolhimento continua o mesmo, certo? Nós preconizamos que os pacientes, eles iniciem tratamento já no início dos sintomas, mesmo antes de fazer o SWAB, tá? Porque a maioria das vezes faz o SWAB lá para o 5º dia, 6º dia, demora para sair o resultado, e nós acreditamos no tratamento bem no início, tipo nos 4 primeiros dias, no máximo até 5 dias do início dos sintomas. Então, tem paciente que a gente tem tanta, que nós chamamos, tanta cara de COVID, a família inteira está com COVID, mais um adoeceu, a gente já trata no primeiro dia, porque aquilo lá não duvide a COVID, né, a regra é essa, quanto mais precocemente a gente tratar, maior a chance de sucesso do acolhimento precoce. Eu sei que nós tratamos pacientes que não têm COVID, tá certo? A gente cai nesse pecado, mas assim que nós sabemos, chegamos à conclusão que não é COVID, nós interrompemos, mas a gente está preferindo tratar por excesso, até porque o número de pacientes que não são COVID é mínimo, e o sucesso do tratamento, pelo menos conosco aqui, a nossa experiência de alguns outros médicos é excelente, são muito poucos casos de internação. Com essa cepa nova mudou, o ano passado, no pico do ano passado, até janeiro, nós estamos em março, né, até final de fevereiro, eu mesma nunca tinha internado um paciente de COVID. Olha! Nunca tinha internado. Em março, com a cepa nova, com a P1, né, final de fevereiro, eu comecei a internar paciente. Então, eu já internei, acho que foram 5 pacientes, logo que chegou a cepa nova, mas nenhum, graças a Deus, nenhum foi para UTI, nenhum foi para o tubo, nunca tive nenhum óbito até agora. Trata os pacientes em casa, dá confiança para eles, pedir os exames a cada 3 dias para os pacientes de risco, você pode espaçar um pouquinho mais naqueles que estão caminhando bem, tratar logo a inflamação assim que ela aparece, tratar a hipercoagulação assim que ela aparece, que seria a fase 2 da doença, ficar de olho, porque agora com essa cepa nova, essa fase 2 está chegando mais cedo, então às vezes até se mistura a fase 1 com a fase 2, saber identificar bem aquele paciente que está inflamando, segurar a inflamação, não deixar, porque muita gente pensa que a COVID é infecção por bactéria, que os pacientes complicam por causa de bactéria, não é bactéria, é o vírus, inflamação e coagulação, essa é a tríade. Claro que alguns pacientes infectam de bactéria também, mas é a minoria. Eu uso pouco antibiótico, na verdade eu uso aquele antibiótico no início, mas é para efeito antiviral, não é para estar matando bactéria, tá? Então, o protocolo funciona mais ou menos assim, tá? Né? Ficar em cima do paciente, eles mandam notícias todos os dias. É um acompanhamento de perto. Diário. Uhum. Doutora Kívia, a senhora usou uma expressão que, assim, eu gostei muito, a senhora disse, medicina não se faz de trás para frente. E justamente foi essa recomendação desde o início da pandemia, contrariando tudo que a gente via até agora. Porque um caso de tuberculose, um caso de câncer, um caso de qualquer coisa, a vida, se você diagnostica diabetes primeiro, quanto mais cedo, mais fácil de conter para a pessoa não evoluir. A pandemia foi o contrário, né? A senhora acha que esse erro de estratégia pode ter sido um dos motivos para chegar no ponto que a gente está hoje, 1 ano depois, vivendo praticamente a mesma coisa que se vivia o ano passado, um déjà vu? Isso, um déjà vu.
essas recomendações, elas começaram de trás para frente, porque tinha que ter evidência científica, tinha que ter trabalho robusto, e como não tinha trabalho robusto, a única coisa que eles tinham para oferecer era entubar o paciente. Então, por isso que começou de trás para frente, né? Eu acho que a humanidade e a medicina já viveu outras pandemias, não digamos, nesse século, essa é a mais importante, mas nós já tivemos epidemia de cólera, de dengue, e nós sempre tratamos do começo para o fim. Essa pandemia foi diferente, não sei exatamente o porquê, eu faço ideia do que tenha sido, que foi justamente a medicina baseada em evidências, que é uma jovem senhora de 28 anos, 29 anos, e ela quem dita muito da forma de fazer medicina atual, né? Só que ela não nos deu respostas nessa pandemia, porque ela leva tempo para formar uma série robusta de pacientes, de tratamento, de se chegar a alguma conclusão. E muita gente ficou esperando isso, e não tinha mais o que fazer, oferecer mesmo, respirador, UTI, tubo, só que as coisas estão vindo de trás para frente mesmo, né? Então começou com tubo, aí depois, não, máscara, antes era intubação precoce, né? Eu nunca entendi aquilo, por que intubação precoce? Aí viram que era um erro, agora a intubação mais tarde possível, segura o paciente para não pôr no tubo, e vamos fazer máscara catéter de alto fluxo, aí vamos iniciar o corticoide, eles estão vindo de trás para frente, engraçado, né? E quem faz tratamento precoce está indo de frente para trás, quem sabe um dia a gente se encontra. No né? meio do caminho. Nós começamos com os antivirais, né, que são drogas que nós chamamos de reposicionadas, são drogas que foram desenhadas para uma doença e que se pode aproveitar para outra, porque ela tem outros mecanismos de ação. A seguir, nós vimos que a inflamação a gente tratava com corticoide, fomos aumentando as doses do corticoide. E aí, quem começou de trás para frente demorou, mas aí chegou no corticoide com baixa dose. Agora, as doses do corticoide parece que eles estão começando a aceitar que pode melhorar, que pode aumentar a dose do corticoide. Então, assim, ainda tudo muito tateando, né? Eu não tenho medo, tá certo? Eu não tenho medo de errar, porque eu sei que se eu não fizer nada, a chance do meu paciente, principalmente do de risco de ir a óbito, é alta. Distingue para nós, que a senhora falou aí, eu acho que é importante distinguir direitinho essas nomenclaturas, porque olha só, o tratamento inicial é o tratamento precoce, é o tratamento preventivo? Sim, qual não, que é o profilático? não. Como é as diferenças? O tratamento preventivo, que a gente também chama de profilaxia, tá? A profilaxia, a prevenção a gente faz com o quê? Com máscara, com uso de álcool gel, com distanciamento social, com vacina e com algumas drogas, certo? Então, a gente faz a prevenção, tanto das pessoas que estão no seu dia a dia, como dos contactantes. Tá? Então, eu estou na minha casa, a minha avó está com Covid, eu tenho contato com a minha avó, eu vou fazer a minha quimio, profilaxia. Né? Profilaxia, tá? E também vou ficar usando medicamento profilaticamente, porque estamos no meio de uma pandemia com uma incidência muito alta da doença. Ponto. Certo? Isso é profilaxia, tá? Ela pode ser feita com algumas drogas. Tá certo? E temos o tratamento precoce, que é aquele tratamento na primeira fase da doença, que nós chamamos de fase 1 ou fase viral, que se usa mais ou menos as mesmas drogas, só que é um esquema diferente, é multidrogas. Vai depender de dose, vai depender de sintoma. Dos sintomas, a profilaxia se é também, homem, né? se é mulher, se é gordo, se é hipertenso, se é diabético, se está grávida, se não está grávida, um monte de coisa. Isso que eu ia perguntar para a senhora, porque até a profilaxia também vai depender, né? Se a pessoa tem se ela é do grupo de risco, se ela tem diabetes, se ela, né? Se ela está grávida, se ela está amamentando,
se ela tem histórico de doenças neurológicas, né, uma cirurgia no crânio, não posso usar tal medicamento. Então, assim, a profilaxia também tem que ser individualizada, ela tem que ser orientada por um médico. Ou certo? seja, essa forma pejorativa que se convencionou dizer kit COVID, vendendo uma cura, não existe. Não existe, não existe kit. Kit é um troço que você pega lá quando você vai na torcida organizada do Flamengo, vou pegar o meu kit. Então, o kit do Abadá lá do Carnaval. Mas no caso dos medicamentos reposicionados, não, eles são individualizados, cada paciente uma receita. Cada paciente uma escolha de drogas. Isso não existe kit, não, de forma alguma. Uhum. A gente, claro que a senhora não vai clinicar ninguém aqui através dessa entrevista. Não, de jeito lógico nenhum. que não, de forma nenhuma. Automedicação nem pensar, né? Mas assim, só para a gente poder esclarecer, alguns dos pontos mais conflitantes dessa divergência tá no uso de hidroxicloroquina, ivermectina, e qual que é o nome daquele outro? Da nitazoxanida. Esse aí mesmo que eu não sei falar o nome. Eu queria que a senhora, como a especialização da senhora foi justamente em fármacos. Sim. Não é isso? Eu queria que a senhora definisse para nós direitinho algumas delas aí, alguns desses preconceitos, tá na questão das contraindicações, né? Que seria arritmia cardíaca, aquele negócio lá do fígado, como é que é o nome? Hepatite, né? Sim, onde que essas drogas são metabolizadas? A hidroxicloroquina é metabolizada no fígado, tá? A ivermectina, na maioria dela é eliminada sem, passa direto pelo intestino, ela só aumenta a absorção quando você muda, faz ingestão de alimentos ricos em gordura, e você aumenta, mas a maioria dela, ela faz uma segunda passagem, ela é eliminada novamente no intestino, certo? Então, de onde surgem essas alegações? A hidroxicloroquina, vamos lá, a hidroxicloroquina, ela é um derivado da cloroquina, que é um derivado do quinino, que é uma droga, assim, super antiga, tem 80 anos, ela sempre foi utilizada para malária, certo? A hidroxicloroquina, ela é mais segura que a cloroquina, tá? Todo mundo, nós já conhecíamos os efeitos arritmogênicos dela, tanto da cloroquina como da hidroxicloroquina, mas eles sempre foram eventos raros. Se você conversar com algum médico, cardiologista, especialista em arritmia, perguntar para ele quantas arritmias ele já viu por hidroxicloroquina usada para malária, não, ele provavelmente não vai ter visto uma ou nenhuma. Essa é a maior parte das vezes eles respondem assim. E aí, quando a hidroxicloroquina surgiu como uma droga reposicionada para a COVID, né, para o SARS-CoV-2, o que se alegou era que todo mundo que tomasse hidroxicloroquina ia morrer de arritmia. Não sei se você lembra disso. Sim. As pessoas passaram a ter pavor daquilo. Foi feito um trabalho em Manaus, ano passado, utilizando doses tóxicas de cloroquina, tá? A dose era pelo menos mais do que o dobro da dose preconizada, foi utilizada em pacientes internados, em pacientes que já estavam graves. Na fase errada, na dose errada. Na fase errada e numa dose super tóxica, e aí 11 pacientes foram a óbito, e esse trabalho foi utilizado naquela grande meta-análise da Lancet. Esse trabalho chegou nos Estados Unidos, chegou na OMS, e a hidroxicloroquina foi proscrita, né? Então, assim, a gente não sabe o que tem por trás disso, por que fizeram isso com a pobre da coitada da hidroxicloroquina, entendeu? E nós gostamos tanto dela.
Eu uso a hidroxicloroquina no tratamento precoce e o efeito é muito bom. Usei na minha mãe já 2 vezes. A primeira foi um alarme falso, a segunda realmente era Covid, e a minha mãe é uma das pessoas que eu mais gosto na minha vida, além dos meus filhos, e eu nunca faria alguma coisa que pudesse matar a minha mãe de arritmia, né? Então, assim, os pacientes, o próprio SARS-CoV-2, ele causa arritmia cardíaca nos pacientes graves. Então, você está um paciente grave, você vai lá e faz hidroxicloroquina, não faz nenhum sentido. A maioria dos trabalhos que eu li condenando a hidroxicloroquina, tá? Eles tinham vieses de seleção, foram trabalhos que utilizaram a droga depois do 5º dia. Eles chamavam pacientes de casos leves, pacientes internados. Nós não classificamos paciente de caso leve como paciente internado, tá? Então, eles chamam de uso precoce o paciente que está internado. Então, assim, e todos os trabalhos, não tem um trabalho que seja uso precoce da hidroxicloroquina, tá? Ela sozinha como droga, não vejo muito efeito, tem que usar outras drogas com As efeito combinações, né? As combinações, porque cada uma age numa determinada parte da entrada do vírus na célula e também lá dentro da célula, né? Então, assim, você vai usar só hidroxicloroquina, então eles fazem muito trabalho assim, não, vamos testar só hidroxicloroquina, sozinha. E aí você precisaria ter um número muito gigantesco de paciente para ver alguma mudança. Então, eu não vejo trabalhos com o uso de multidrogas, tá? E quando usam, denominam de uma forma diferente da proposta de quem acolhe precocemente os pacientes. Essa é a minha avaliação em relação à hidroxicloroquina. Em relação à ivermectina, é uma droga segura, né? Se usa em abrigo de idosos há muitos anos, quando tem algum caso de infestação por parasita, né, por piolho, por sarna, por escabiose, em presídios, na África. Ela é uma droga que foi desenvolvida pela Merck, mas a Merck abriu mão da patente, contanto que fosse erradicada algumas parasitoses na África. Ela foi uma droga amplamente usada nos países africanos. Não existe relato de insuficiência hepática, nem de falência hepática. Parece que na África toda parece que tem um relato de um único caso, tá? Essa cepa nova, a cepa P1, nós usamos muita ivermectina aqui em Natal, não tivemos nenhum caso de hepatite fulminante, nem de transplante hepático. O natalense, ele se automedicou o ano passado, ele correu para as farmácias de manipulação faziam filas ao redor da quadra, e as pessoas, todo mundo tomou ivermectina aqui, e ninguém teve falência hepática, tá? O que está acontecendo agora? Essa nova cepa P1, ela é uma cepa de apresentação diferente, tanto é que os sintomas respiratórios, eles aparecem em 4º lugar, como os sintomas iniciais da doença, e ela tem se apresentado com muita alteração de enzima hepática, tá? Que a gente não via o ano passado, o paciente não fazia alteração de enzima hepática, mas essa cepa P1, ela está dando hepatite, o próprio vírus está dando hepatite. Então, quem falou que teve falência hepática por ivermectina, a gente está esperando ver a biópsia desse fígado, ou se o paciente foi a óbito, realmente, a anatomia patológica. Eu quero ver a microscopia desse fígado para ver se as lesões são compatíveis com intoxicação medicamentosa por ivermectina, ou se é hepatite viral. Mas aí... Precisa provar para dizer isso, sabe? Porque não há relatos na literatura de uso de ivermectina e falência hepática, não há. Tá? Em pacientes que têm alteração hepática prévia, paciente que tem insuficiência hepática, ele tem contraindicação do uso. Como também pacientes que tiveram meningite há menos de 3 meses, ou cirurgias no crânio, ou crianças com menos de 15 quilos e grávidas. Esses não podem usar ivermectina. Mas, no mais, uma droga muito tranquila. Com a evolução do vírus, com a evolução aí que vocês viram, essa nova cepa, né? Ele está mais agressivo? Você já consegue observar alguma coisa com relação a quem não era do grupo de risco antes? Porque a gente está vendo mais jovem, por exemplo, né? Sim, evoluir para uma situação mais grave.
Aham, aham. Desde o ano passado, que nós observávamos que se falava muito no idoso, né? Claro, o idoso ele tem maior probabilidade de ser previamente inflamado, mas nós aqui, pelo menos aqui em Natal, nós não notamos que a mortalidade no idoso, claro, sempre foi mais alta, mas não era o fato de ser idoso, tá? Então, era o fato de ser idoso e ter diabetes, era o fato de ser idoso e ter inflamação crônica por coronário, por hipertensão, era o fato de ser idoso e ter obesidade, Tá tá? com a Era o fato de imunidade ser baixa, idoso, na imunidade sedentário. baixa, a obesidade acho que era o maior fator de risco. Né? Tanto é que o nosso primeiro óbito aqui em Natal do ano passado foi um menino de 23 anos, obeso, né? Então, assim, aquela velhinha magrinha, saudável, que caminha, essa paciente, ela evoluía muito bem, certo? Então, assim, o idoso é de maior risco, continua sendo de risco, mas não era aquela coisa assim, só vai pegar idoso, não é, de jeito nenhum, nunca foi isso. Tá? Então, foi muito mais, pegou o paciente inflamado e pegou o paciente homem, tá? O homem agravou mais, homem sexo masculino e paciente calvo, tá certo? Tá? E mulheres com ovário policístico, mulheres com um perfil androgenético, que nós chamamos, tá certo? Isso a gente vinha observando desde o ano passado. Neste ano, mudou um pouco o perfil, os pacientes passaram a ser pacientes mais jovens, mas continua sendo mais do sexo masculino, os pacientes que agravam mais, continuam sendo os obesos, apesar da gente ter paciente sarado, que se cuida e tudo mais, mas a cepa se tornou mais transmissível, certo? Então, numa casa antes você tinha uma pessoa contaminada, duas no máximo, hoje todo mundo pega, tá certo? O fato de morar junto e de ter talvez a mesma genética, com a mesma predisposição, o vírus se tornou mais transmissível, o vírus entra muito mais vezes na célula, o paciente ele inflama muito mais cedo, se agrava muito mais, é outra doença. É uma doença muito mais agressiva com essa nova, com a cepa P1, né? Aquela cepa originária lá do norte do Brasil, tá? E nós precisamos sentar e rever um monte de conceitos que nós tínhamos, né? E graças a Deus a gente recebeu a informação sobre essa cepa, sobre como ela se comportou dos colegas lá da região norte. Então, quando chegou aqui, a gente achava, não, será que era aqui? E era, tá, infelizmente, mas a gente já tinha algumas ferramentas para tentar lidar com esses novos casos mais agressivos. E com relação a sintomas, teve mudança também ou não? Sim. O ano passado era muito mais uma síndrome gripal, né, com coriza, nariz escorrendo, olhos vermelhos, garganta, era muito mais, a gente tinha isso muito mais no início, com a cepa P1, nós vemos muito mais dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, fadiga e inapetência, né, que é a falta de apetite, tá? Como sintomas mais prevalentes até do que o quadro gripal. Do quadro gripal, aquela coriza enorme que os pacientes falavam, a gente não está vendo tanto. Um pouquinho de garganta arranhando, mas é muito mais a dor no corpo, né, que a gente chama de mialgia, dor muscular. As pessoas ficam realmente muito debilitadas, e logo no início. Tá? O Covid, doutora Kívia, ele veio para ficar? A gente vai ter que aprender a conviver com ele ou algum dia ele vai ser erradicado? Espero que um dia ele seja erradicado, espero que sim, mas não vai ser logo, não, tá? O que eu acho que vai acontecer é que vão acontecer outras ondas, espero que a coisa seja realmente como vem da natureza dos vírus, tá? Que não tenha nada de teoria de conspiração aí, que seja realmente um vírus de comportamento natural, que os suscetíveis, né, as pessoas que estão predispostas a pegar, elas vão pegar, os não susceptíveis não vão pegar, e essas ondas, elas vão se aplainando, nós cada vez mais vamos saber
lidar com esse vírus. A vacina, acredito que vai imunizar uma grande parte da população e que vai diminuir o número de casos bastante. Eu estou na torcida para que isso aconteça, espero que sim. Eu já noto que essa segunda onda já deu uma arrefecida, né? Não sei no resto do Brasil, que eu não estou acompanhando muito, mas eu acompanho muito aqui da minha cidade, então deu uma arrefecida no número de casos novos, deu uma aliviada já nas UTIs, a gente já está começando a respirar, mas ainda tem muita gente doente grave, mas novos casos diminuiu bastante. Entendi. Para quem está com medo, porque tem visto aí falar horrores. Eu não vou tratar de jeito nenhum com nenhum desses negócios aí, porque eu não quero morrer do coração e nem quero fazer transplante de fígado. O que a senhora pode dizer, assim, para tranquilizar? Mesmo porque também, hoje mesmo, eu conversei com uma senhora na fila do supermercado e aquilo, assim, me impactou. Ela, além de usar o álcool em gel, na hora de pôr a mão no dinheiro, na hora disso, na hora daquilo, ela estava revestindo a mão toda hora com saquinho, de tanta preocupação de tocar nas coisas públicas ali, né? É complicado, é. Então, assim, eu conversando com ela e tal, ela estava com tanto pânico, e ela me falou assim: minha filha, pelo amor de Deus, se eu pego esse negócio, eu prefiro morrer. Porque, assim, é sentença de morte. Eu vi nela, assim, um pânico, uma sentença de morte. Porque só se vê isso, né, doutora Kira? Né? Então, não assim, é sentença de morte, não. O que a senhora pode dizer para essa pessoa, assim, que está preocupada, que está com medo, que não consegue nem viver mais livremente? Eu não digo livremente em festa, abraçando e beijando todo mundo, mas eu digo assim, viver. Tem tratamento, sim, tá? Que se porventura ela tiver a infelicidade de pegar a doença, não é sentença de morte. A maioria dos pacientes, se você não fizer nada, vai ficar boa, tá certo? Aí existe existe um percentual de 20% dos pacientes que vão agravar, e desses 20%, se você não fizer nada, cerca de 5, 6% vão a óbito. Tá certo? Mas, e como eu acho esse percentual, a cada 105, se eu não fizer nada, vai a óbito, eu prefiro tratar, né? Então, o que é tratar? É tratar precocemente. Se não quiser tratar precocemente, ou se o médico não quiser tratar precocemente, com certeza, na fase de inflamação, ele vai fazer alguma medicação, e hoje a nossa taxa de letalidade gira em torno de 2%. Então, se pega o vírus, isso no geral, no Brasilzão todo, né? Então, no geral, gira em torno de 2%. Em pacientes com tratamento precoce, que fazem tratamento precoce, essa taxa de letalidade, ela cai bastante para menos de 0,5%. Certo? Então, nas séries que a gente tem dos colegas do Brasil inteiro, que a gente está computando os casos, ninguém tem mais de 0,5% de mortalidade. Certo? Não, eu, por exemplo, eu tenho, acho que mais de, né, nem gosto de falar muito em número, mas eu não tenho óbito, tá? Então, eu trato o paciente desde o ano passado, pelo menos 2, 3 casos novos por dia nos picos, né? No pico de junho do ano passado e no pico de fevereiro desse ano, fevereiro e março, e até agora, ainda bem, não tive nenhum óbito, nem eu e alguns colegas também não. Tá bom? Então, fiquem tranquilos, existe tratamento, procurem médicos que fazem esse tratamento e que fazem a coisa séria, e que fazem exames, e que ficam junto de você, não pode ficar, o paciente não pode ficar desamparado, não, que é isso, Deus me livre. Tá bom? E para os seus colegas médicos que ainda têm resistência e ainda adotam uma postura irredutível? Eu peço que eles abram o coração deles. Só isso que eu peço. Abra o coração, não sejam tão rígidos em relação a querer evidência 1A, porque a própria medicina, ela tem apenas 10% dela é baseado nesse nível de evidência que eles estão exigindo para o tratamento da Covid. Então, numa pandemia, a gente tem que abrir. A minha especialidade, por exemplo, nem 10% dela tem evidência 1A que estão exigindo para a Covid.
Então, numa pandemia, com tantos óbitos, com tanto sofrimento, eu acho que a gente tem que abrir o coração e aceitar a evidência 2A, aceitar a evidência 2B, entendeu? Que a medicina é assim, a melhor evidência é a evidência que a gente tem, tá bom? Era isso, o recado é esse. Mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, que a senhora sente necessidade de reforçar? Não, eu acho que a mensagem é de otimismo, tá? Nenhum vírus até hoje conseguiu dizimar a população, eles têm um tempo de vida, as grandes pandemias, elas duram 2 anos, 3 anos, e que nós temos ferramentas que vai cada vez aparecer mais trabalhos que mostrando resultados, e que esse vírus vai embora sim, não vai ficar com a gente não, tá? E que a vacina vai funcionar, se Deus quiser. Muito obrigada, doutora Kira. Nada, um beijo, obrigada pela oportunidade, tá bom? Um beijo. Abraço. Tchau. Tchau, tudo de bom. E a você que acompanhou essa história até aqui, muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha absorvido esse conteúdo, que tenha te ajudado a esclarecer as suas dúvidas, que você se cuide e cuide dos seus, dos que você ama. Até o próximo episódio.